Boa noite, graça e paz, amém? Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Você já disse para ela que a vida dela nunca mais será a mesma? Porque Jesus está no nosso meio, amém? E quando Ele está no nosso meio, coisas sobrenaturais acontecem. Porque Ele é o Cristo, amém? Aleluias, aleluias. Olha para essa pessoa que está do seu lado com um olhar de profeta e faz uma pergunta para ela. Você está olhando? Pergunta para ela se ela ama a pessoa do Espírito Santo. Aleluia, Ele está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui, Ele opera no nosso meio. Ele opera no nosso meio, eu sou apaixonado por Ele. Eu estava ali de cabisbaixo orando e falei: Deus, eu não posso fazer nada se o Senhor não for na minha frente e se as pessoas não enxergar Cristo em mim. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, como o pastor diz, é a cruz de Cristo. Então o ministro, ele tem que manifestar a Cristo. E como que o ministro manifesta a Cristo? Com os milagres, com os prodígios. Porque o homem não tem poder para fazer milagre, o homem não tem poder para fazer prodígio, mas Cristo tem. E quando eu clamo o nome de Jesus, eu não só clamo o nome, mas eu clamo a pessoa de Jesus. Quando eu falo Jesus, Ele para e olha para mim. Então significa que Ele está aqui, amém? Ele está aqui. E essa transformação vai começar dentro de nós, de dentro para fora. Uma mudança que só Deus pode fazer. O homem não tem essa capacidade de mover dentro do homem, mas sim o Criador dos céus e da terra. Amém? Eu agradeço a pastora Patrícia, pastor Sérgio, pela confiança, pelo carinho. Amém? Nós temos uma visão de célula, de crescer, de multiplicar, não porque esse lugar precisa estar lotado, mas porque pessoas lá fora precisam conhecer esse Cristo, que eu e você conhecemos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez que vem nesse lugar? Tem? Amém, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais um, mais dois, aleluia, Deus seja glorificado. Coloca de pé, só um minuto. Eu quero falar para vocês que as suas vidas nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque um dia eu entrei num lugar onde ministrava a palavra de Deus. E essa palavra entrou no meu coração de uma forma tão poderosa, tão pura, que eu nunca mais fui o mesmo. As suas vidas hoje vai ser marcada não por um homem, mas por Criador dos céus e da terra. Se vocês estão aqui hoje, porque Jesus foi até vocês. Vocês são preciosos para Ele, amém? Eu gostaria que os irmãos aplaudissem e recebessem eles. Pastora, como é que é? Aleluia! Abraça os irmãos, abraça eles, você que está aí pertinho. Aleluias, aleluias. O meu coração está sedento pela palavra. A palavra é fonte de rio, ela flui dentro de nós. Se você tiver fome, se você tiver sede, Jesus, Ele disse o seguinte: venha a mim e bebam aqueles que têm sede. Ele é a fonte e Ele está no nosso meio. Eu gostaria de convidar vocês a abrir lá em Hebreus, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. O tema dessa mensagem é gerado para morrer. Gerado para morrer. Hebreus 2, 9 diz o seguinte: observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra, de glória, e por ter sofrido a morte,
para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz o seguinte: para benefício de todos. Aleluias. Para benefício de todos. Eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26, lá no princípio. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem no chão. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, no nome de Jesus. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Eu te agradeço, glorioso Espírito Santo, pela unção. Não permita-me, Senhor, a falar nada da minha vontade. Não permita-me, Senhor, fazer aquilo que eu queira fazer. Mas aqui tem pessoas que precisam da tua palavra como eu preciso. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha trazer vida dentro de cada um de nós, que essa palavra venha trazer luz e conhecimento dentro de cada um de nós. Fala conosco, Santo Espírito, fala conosco de uma maneira simples, mas, Deus, que a sua palavra, Senhor, transforme vida. Não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, essa palavra mexeu muito comigo. Foi num culto mais ou menos um mês atrás. O pastor Sérgio estava ministrando. E quando ele falava das coisas do reino, eu falei com ele: pastor, Deus me deu uma mensagem. Nesse culto, Deus abriu o meu entendimento em questão de Jesus e questão da igreja. Presta atenção, o tema da mensagem é gerado para morrer. Ninguém aqui gera um filho para ele morrer. Quando a mãe gera o filho, a família gera um filho, é para que ele cresça, é para que ele estude, é para que ele vence na vida. Eu estou falando de um coração de um Deus, pastor, que gerou um filho para a morte. Eu estou falando de um Deus que gerou um filho para a morte. Nenhum pai gera um filho para morrer. Nenhum pai gera um filho para que ele cresça e no seu pleno vigor ele morra. Mas hoje eu vou falar desse Deus que gerou um filho para morrer. O propósito desse filho era morrer. O propósito desse filho era viver na terra pouco tempo, porque a palavra fala que Jesus, ele, aos 33 anos de idade, ele escolheu a morte, porque ele conhecia o propósito do Pai. Se o filho pensar: meu Deus, como o meu pai me gera para morrer com 33 anos? Imagina a angústia no coração do filho, imagina a dor, sabendo que ele não passaria dos 33 anos. Vivendo com seus irmãos, vivendo com a sua família, sabendo que ele foi gerado para morrer. Nenhum pai, nenhuma mãe gera o filho para a morte. Pelo contrário, nós queremos que os nossos filhos vençam. Nós queremos que os nossos filhos vivam muito e desfrute aquilo que Deus permite que eles desfrutam. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus não falou como pai, mas sim como rei. Deus falou como rei. Por que ele falou como rei? Porque até então, Jesus não tinha vindo, então era a criatura de Deus. Mas presta atenção, a palavra de Deus diz o seguinte, que na viração da tarde, Deus ia visitar essa criação que ele fez com tanta perfeição, a imagem e a semelhança dele. Imagina só, você estando num jardim muito lindo, criado pela mão do Criador, e todos os dias à tarde o Criador vem bater papo, conversar, te explicar as coisas. Mas uma tarde muito diferente das outras tardes. Já não era mais uma tarde linda e bonita,
Porque uma dessa tarde, a criação que foi criada à imagem, que foi criada à semelhança de Deus, caiu no engano do pecado. E esse Deus Criador, esse Todo-Poderoso, Ele chega nesse jardim, as flores continuavam lindas, as plantas lindas da mesma forma que Ele tinha feito tudo isso. Mas quando Ele olha, aquele que era a sua imagem, aquele que era a sua semelhança, já não era mais. Porque agora Ele já tinha a natureza do diabo, não a natureza do Criador. Porque Deus disse, se pecares, se comerem desse fruto, certamente morrerás. O morrer de Deus era perder a semelhança de Deus. Era perder a essência de Deus. Imagina só o coração de Deus quando chegou para conversar com a criatura. Aquele que foi criado das próprias mãos e tendo o sopro de vida de Deus. Naquela tarde. Quando Deus chegou, a criação que era perfeita, a criação que era plena, já não era mais plena. Aquela criação agora tinha a natureza do diabo. E a primeira atitude é a atitude de medo, que foi esconder da presença de Deus. Porque a vergonha tomou conta. Porque a dor tomou conta. Quantos crentes estão escondendo com medo da presença? Quantas pessoas estão lá fora com medo da presença por causa do pecado? Não porque se tivesse a semelhança não tinha medo de Deus, desfrutava da presença. Quando eu não desfruto da presença, quando eu não mergulho na presença, é porque dentro de mim tem algo errado. Eu preciso ser lavado pela palavra. Quando Deus chega naquele jardim, Ele encontra sim ali o fruto dEle, o que Ele criou, com todo o seu amor, mas já não estava da mesma forma. Eu fiquei pensando naquela tarde, que tarde dolorosa. A perfeição, criado do perfeito, agora já não brilhava mais a luz, mas sim as trevas. E por causa das trevas, eles não podiam permanecer na luz. E Deus disse que eles não ficariam mais naquele jardim e tirou eles do jardim. Deus é ruim, não, meus amados. Deus é bom, porque se o homem continuasse ali naquele jardim, ali tinha o fruto da árvore, do conhecimento e do bem, mas tinha o fruto da vida eterna também. Imagina só se um homem comesse daquele fruto da vida eterna, ele ia viver eternamente morto. Eternamente morto. E Deus não criou o homem para que morresse. Deus criou o homem para que ele tivesse vida eterna. O homem foi criado para a vida eterna. E só tem a vida eterna aquele que é pleno, aquele que tem a natureza de Deus. E o homem foi tirado do jardim para proteção própria. E Deus, com o coração sangrando, teve que tomar essa atitude. Ele teve que tomar essa atitude. Mas o homem começou a trabalhar, ele começou a viver a sua vida através do campo. E ele teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. E aqueles meninos, eles cresceram debaixo do trabalho, conhecendo Deus, porque eles conheciam Deus, porque eles levavam oferta para Deus, eles conheciam Deus, eles não tinham mais intimidade. Mas agora a história muda, porque a palavra diz que Caim, ele mata Abel. Agora a dor já não é mais no coração de Deus, além de Deus testemunhar aquilo tudo ali, agora a dor é no coração do pai Adão. Adão, ele tem na família dele o primeiro homicida, o filho, o irmão mata o próprio irmão. O irmão mata o próprio irmão. Imagina a dor do pai. Aquele que sabia que ele foi criado para viver eternamente, vendo o seu filho sendo morto pelo seu próprio filho. E ali começou a história do sofrimento na terra.
aonde o homem já não podia mais viver plenamente e nem podia desfrutar de quem Deus era na vida dele. Perdeu a essência, perdeu a glória, perdeu a intimidade, perdeu a vida de Deus, perdeu a natureza de Deus, sendo que Deus tinha criado um homem para ser a sua imagem e a semelhança, não para viver de qualquer maneira, mas para desfrutar de um jardim lindo, de um jardim perfeito. Quantos irmãos hoje matam irmão dentro da igreja? Um matando o outro. Porque nós precisamos gerar vida, mas um acaba matando o outro. Por não acreditar, por não abraçar, por não levantar. Cara, Deus acredita em nós. Por que nós não vamos acreditar nas pessoas? Por quê? Porque eu não quero que o meu irmão, ele viva algo novo de Deus. A pastora Rita falou algo poderoso, ela falou assim: pastores, quando tiver um outro pastor pregando, glorifica, ora em línguas, busca a presença. Assim nós glorificamos a Deus. Juntos como uma igreja santa, separada, imaculada. Eu gostaria de ler um versículo que está lá em Colossenses 3:10, diz o seguinte: e vos revestido um novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vou ler de novo. E vos revestido um novo homem que se renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos revestir de Cristo, para viver a plenitude de Cristo. Mas para isso, o coração de Deus teve que sangrar mais uma vez. Pensa bem, jovem Jesus cresceu em graça, em conhecimento, nunca tinha pecado, nunca pecou. Um filho exemplo, com a semelhança e a imagem de Deus. E aos 33 anos de idade, fazendo boas obras, cuidando, curando enfermo, libertando os cativos, dando vista aos cegos, dando liberdade aos oprimidos. E agora, esse filho é erguido numa cruz. Presta atenção. Imagina o Deus Criador agora olhando, não mais para o jardim, mas para a humilhação do filho na cruz. O Deus Criador agora ele olha a Jesus, o santo, aquele que não merecia estar ali, numa cruz. E o sangue dele sendo derramado, e as pessoas lá embaixo, que iam ser salvas por esse sangue, blasfemando, cuspindo, retalhando o seu corpo. E Deus Pai Todo-Poderoso, diante da criação, sem a natureza de Deus, sem a semelhança de Deus, com a natureza do diabo, que foi conquistada lá no jardim, no lugar santo, onde que não existia o pecado. E o santo na cruz. E os condenados embaixo, dizendo o seguinte: tu és o Filho de Deus, desça daí. Tu és o Messias, desça daí. E Jesus olhando aquele povo e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O momento do céu estava sendo aberto. Por quê? Porque Jesus já foi aberto no seu corpo. O seu corpo foi aberto por mim e por você.
A obra da cruz, o sacrifício da cruz, a dor de Deus, ver o seu filho numa cruz, por causa de quem? De um homem que tinha a natureza do diabo. Por que eu falei que tinha? Porque quando eu levantei a minha mão e recebi o Criador, a palavra diz que aquilo que estava morto, vive. Aquilo que estava morto, vive. E não é qualquer vida, é uma vida que nos leva para a eternidade. Mas o homem não ia morrer, agora não morre mais porque recebeu a eternidade. Mas o coração de Deus sangrou. O coração de Deus sangrou. Como Jesus sangrou na cruz. Porque ele não precisava passar por isso. Ele não precisava. E quando a palavra fala para que eu e você nos revestimos desse novo, é algo novo na nossa vida, porque o passado é passado. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aquilo que é passado, passou. E tudo se fez novo. Nova criatura é, não vai ser, é. Isso é na mente de Deus, pastor. Ele é nova criatura. Mas não parece ser nova criatura, mas ele é nova criatura. Ele é nova criatura. E Deus é Espírito. Ele é Espírito. Ele é Espírito. Abre lá em Mateus 1, 21. Olha que lindo o que a palavra nos mostra. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1. Aleluias. Faz o seguinte, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Que significa Deus conosco. E ela conceberá um filho. E esse filho vai ser gerado para a morte. Meu Deus, imagina o coração da mãe. Sabendo que o filho foi gerado para a morte. Lá em Hebreus 2, versículo 10 diz o seguinte: ao conduzir muitos filhos à glória, à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tomasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Autor da salvação deles. O iniciador de uma vida que foi perdida. É como se tudo iniciasse em Cristo. Não sei se você entendeu, cara. É como se aquela vida toda de derrota iniciasse em Cristo. Porque eu tomei uma atitude. Se você tomar essa atitude hoje, a palavra fala que o Espírito Santo vai te dar a vida, e não é qualquer vida, é a vida de Cristo. Estando Maria despojada,
A palavra fala que o Espírito Santo veio sobre Maria. E o poder do Altíssimo a envolveu. O poder do Altíssimo a envolveu. Isso fala de comunhão, relacionamento, intimidade. E quando há intimidade, e quando há relacionamento com Deus e o Espírito gera Jesus. Gera Jesus. E o poder do Altíssimo a envolveu. Mas o Espírito Santo já estava sobre. E ali foi gerado o Criador dos céus e da terra. Hebreus 2, versículo 17 é lindo. Olha o que está escrito lá. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiação pelos pecados do povo. Precisava que Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem todo o poder, aquele que é o princípio, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que está presente na igreja, precisaria dele ser como eu e como você. Ele tinha que ser como eu e você, para ser o sumo sacerdote, para ele poder pegar os nossos pecados em propiciação e levar diante de Deus. Por isso que Apocalipse diz que eles estavam ali orando, eles perguntaram: quem é esse que vem? Quem é esse que está chegando? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é aquele que venceu a morte, é aquele que tem todo o poder, porque nenhum corpo podia entrar nos céus, e ali veio Jesus Cristo entrando nos céus. Os anjos adoraram, por quê? Porque ele precisava que as mãos dele, transpassadas pelos pregos, o corpo dele, rasgado pelos meus e seus pecados, derramasse no trono de Deus os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Por isso a palavra diz que temos a mente de Cristo, o coração de Cristo. Se você fizer como João, encostar o ouvido no peito de Jesus, hoje você pode sentir esse coração batendo. Você sabia disso? Já estou terminando. Eu gostaria de convidar o Osmar, o pessoal do louvor, para que possamos adorar o Senhor junto. Hebreus 2:18 diz o seguinte: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de sofrer por todo aquele que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Eu vou ler de novo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, Jesus, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados por tentação. Ele é capaz de socorrer todos, não alguns, mas todos, que estão vivendo em tentação. Ei, só ei. Glória a Deus, aleluia. Domingo de manhã eu estava aqui na hora do louvor, e eu estava orando e glorificando o nome de Jesus. E Deus, Ele me deu uma visão pela primeira vez, algo que eu nunca tinha experimentado. Sempre eu falo com a minha esposa, eu queria muito ter uma visão, como as pessoas têm. Eu nunca tinha tido uma visão. E eu estava orando, e o meu coração alegre, porque eu estava vivo, e estou vivo hoje. Essa é a maior alegria, de poder acordar e contemplar as coisas pequenas que eu vejo que Deus faz.
Porque muitas vezes queremos ver as coisas grandes e esquecemos que Jesus, Ele está em nós e a gente tem a capacidade de mudar, não só esse bairro, mas uma nação inteira, se a igreja unir nessa fé em Cristo Jesus. E de repente eu ali sentado, orando, de cabisbaixo, eu me vejo entrando no carro que o Senhor me abençoou. E eu fui andando e cheguei até numa pracinha do Jatobá. E quando eu passei nessa pracinha, tinha um mendigo, um homem todo sujo, fedorento, e eu parei o carro. E desci do carro e virei para esse moço e diz o seguinte, eu estava na igreja, isso foi uma visão. Eu disse o seguinte, vamos para a igreja comigo? Ele olhou para mim, eu estava com um terno prata muito bonito. Muito bonito o terno, e ele falou assim, eu não tenho roupa para ir na igreja, eu estou sujo, eu estou fedendo. E naquele lugar eu tirei as minhas vestes, tirei o terno, e na minha vergonha, aonde as pessoas estavam passando, eu falei assim, toma minha roupa, e me dá a sua. Ele vestiu a minha roupa, eu vesti a roupa dele, a roupa estava muito fedendo. E quando eu abri a porta do carro, para ele entrar, Jesus disse o seguinte, eu fiz isso por você. Glória a Deus, aleluia. Foi por você que eu fiz isso. Foi por você que eu fiz isso. Foi por você que eu fiz isso. Ei, som, ei, beleza. Foi por mim. Ele tirou as vestes reais dele, as vestes brancas como a lã pura, santa, resplandecente, e as minhas vestes podres, fedendo, ele trocou comigo, e ele ficou nu na cruz por isso, porque ele tinha que vestir o povo, ele tinha que vestir o povo, ele tinha que vestir você. Ele tinha que te vestir com as roupas dele, porque se você não tiver as roupas de Cristo, se você não for salpicado pelo sangue, não tem como entrar no portão eterno, não tem como entrar nos portões eternos. Você precisa da roupa de Cristo, e Ele está aqui essa noite. Ele falou, filho, se você quiser eu te dou. Mas você precisa entrar no trono da graça. Você precisa entrar no trono da graça. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente e pedir as vestes de Jesus.